Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. É com grande alegria que recebemos a todos os senhores e senhoras aqui presentes no nosso salão de reunião pública e também a todos os companheiros que nos acompanham pelas ondas da Rede Boa Nova de Rádio e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos a mais este encontro. E, então, para darmos início à nossa reunião pública, nada melhor do que nós fazermos a nossa prece. A nossa prece, cada um pode se recolher interiormente, buscar a figura do Mestre Jesus e assim podermos nos conectar melhor aos amigos espirituais que nos acompanharão ao longo desta reunião. E assim todos nós, já irmanados em um só pensamento de paz, de harmonia, vamos agradecendo a Deus, Deus de bondade, Pai de infinito amor. Somos muito gratos a Ti por este momento tão especial. Agradecemos a Ti, ó Deus, pela oportunidade de estarmos juntos para aprender um pouco mais dos ensinamentos que a doutrina espírita vem nos trazer. Ensinamentos estes baseados em Jesus, ensinamentos estes também que aproveitamos para conhecer um pouco mais da doutrina que Kardec nos trouxe através dos espíritos amigos há tantos anos atrás. Então, vamos pedindo a Deus que nestes instantes que passaremos juntos, possamos receber todo o auxílio que viemos buscar, recebermos a inspiração e a orientação para as nossas dificuldades e assim podermos sairmos daqui melhor do que quando chegamos. Que assim seja, graças a Deus. O tema da nossa palestra de hoje será intolerância e preconceito. E quem vai falar para nós sobre esse tema hoje será o nosso companheiro Eduardo, a quem nós vamos desejando uma boa palestra e envolvendo ele em vibrações muito harmoniosas. Seja muito feliz, Eduardo. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado a todos que estão presentes aqui no salão. Muito obrigado a todos que nos acompanham pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, também pelas redes sociais. Nossos votos de muita paz, que possamos ter aqui nesses minutos algum tempo de reflexão sobre as situações que envolvem a nossa vida, trazendo com clareza, com objetividade, o conhecimento da doutrina espírita e as explicações das lições de Jesus tão necessárias para os dias que vivemos hoje. Que possamos, então, nessa inspiração do plano superior, trazer com clareza, com objetividade, essa luz que tanto se faz necessária nos dias de hoje. Como já foi anunciado, o nosso tema hoje, então, é intolerância e preconceito. Falar que esse tema, intolerância e preconceito, é algo novo, seria um grande equívoco. Até mesmo uma grande mentira. A intolerância e o preconceito, eles existem desde o início do mundo. Desde o início da sociedade, né? Do mundo não, mas da sociedade, quando o ser humano começa a constituir os primeiros grupos para se auxiliarem na plantação, na colheita, formar os seus clãs, suas famílias, começa ali uma disputa onde sempre quem é o melhor, quem pode mais, a quantidade de terras que obtém, a melhor parte das terras para poder ter a melhor plantação. A partir do momento em que essa sociedade também começa a cultuar a Deus, a espiritualidade, cada um à sua maneira, que diverge muitas vezes do nosso vizinho, que a poucos quilômetros de distância
cultivava de uma forma diferente, chamava deuses de outros nomes, e ali começava-se uma disputa para saber quem é que tinha razão, quem é o dono da verdade, quem é que sabe verdadeiramente quem é Deus. Mas nós não temos essa intolerância e esse preconceito somente no campo da religiosidade, não. As diferenças físicas também trazem para nós muito de nosso preconceito, de nós acharmos que porque a pessoa fisicamente é diferente de mim, ela é pior do que eu. Talvez pelas suas práticas de alimentação, de sociedade, talvez pela sua fala, pelo seu jeito de se comunicar, pela cor da sua pele, pelo tom dos cabelos. Nós queremos sempre nos olhar no espelho e achar que a nossa figura é a melhor de todas, é a maior de todas, é a mais importante. A nossa vida talvez vale mais do que a vida daquele que não tem um corpo como o meu, ou que talvez tenha até uma deficiência física, tem uma defasagem no aprendizado, tem um problema genético de saúde, uma saúde mais fragilizada, sempre fazendo com que as comparações existam de uma forma pejorativa, fazendo com que uns se sintam melhores e outros piores. E o que dizer, então, a respeito da sexualidade, da atração sexual que pessoas sentem por pessoas do mesmo sexo, ou até mesmo pelo gênero, masculino e feminino, ou aquele que se identifica num gênero oposto ao que nasceu. Provavelmente nós temos algum problema aí. Não é normal isso acontecer. Essas são as frases que nós ouvimos de tantas e tantas pessoas que ainda não estão acostumadas a ver o ser humano na sua complexidade imensa e profunda. Tudo o que acontece na vida de um ser humano deve ser olhado com um olhar de profundidade, com extremo carinho e compaixão sobre o que está acontecendo ali dentro daquele ser. Mas, infelizmente, o que nós temos visto é um crescer constante da intolerância, por uma ênfase no preconceito e com requintes de crueldade e violência cada vez maiores. Não sou eu, Eduardo, que está dizendo isso. Eu vou trazer um artigo que vai explicar um pouquinho mais. Mas para a gente entrar nesse contexto, eu gostaria de fazer algumas definições que se fazem necessárias. Definindo o preconceito e também definindo a discriminação. O preconceito é você ter ideias negativas ou estereotipadas sobre um determinado grupo de pessoas por causa das suas diferenças, da forma como pensa, da cor da sua pele, ou seja lá o que for. Então, o preconceito é eu ter esse tipo de pensamento. Discriminação é eu agir de maneira injusta, de maneira agressiva, excluindo e até mesmo com violência, se afastando ou trazendo essa pessoa para um outro nível de qualidade diferente do meu. O artigo que eu falei agora há pouco foi no Jornal da USP, no ano passado, na Universidade de São Paulo, aonde foi identificado realmente isso que nós falamos aqui, um aumento estrutural
um aumento gradativo e intenso da violência estrutural. O que seria esse aumento da violência estrutural? Em todos e quaisquer ambientes em que se esteja, houve uma percepção maior por parte dos cidadãos, das pessoas em geral, de que a intolerância com qualquer tipo de coisa tem chegado num nível extremo. O ódio se manifestando em palavras de ódio, o julgamento, como se aquela pessoa fosse a dona da razão, julgando o comportamento, a atitude do seu semelhante, com grosseria e crueldade. Agora, qual a reflexão que nós podemos ter? O que está acontecendo com essa pessoa que age dessa maneira? O que está acontecendo lá no seu íntimo? O que ela está pensando? E onde que está dizendo que ela tem o direito de agir dessa maneira? Segundo o psicanalista Christian Dunker, não sei como pronuncia, mas assim que está escrito, ele faz uma análise um pouco maior, talvez mais detalhada do que eu vou fazer aqui, que essa violência, essa agressividade tem aumentado de forma exponencial, de forma muito, muito grande, muito intensa, por causa do aumento dos direitos à igualdade. E aí, quando eu li isso, eu achei muito estranho, porque eu nunca tinha pensado dessa maneira. Mas se a gente refletir que em 1988, aqui no nosso país, e aqui a gente está falando de Brasil, não ainda mundo, né? Mas vamos pensar aqui o que está mais perto da gente perceber. Que em 1988, a Constituição que foi feita trouxe no seu texto o artigo 5º, que preza o direito à igualdade, a você poder praticar a religião que você quiser, a você ter o direito a frequentar os lugares que você quiser, a você expressar as suas ideias com liberdade e ser respeitado na defesa dos seus pensamentos, da sua forma de agir, da sua forma de pensar. Claro que ninguém está falando aqui em você agredir outras pessoas, mas apenas ter as suas próprias ideias, ser do jeito que você é e ser aceito dessa maneira. É isso que o texto, na sua integralidade, um artigo com 79 incisos, detalhando cada uma das nuances dessas igualdades, trazendo agora um caráter legal para a humanidade poder se respaldar legalmente quando se sentir ofendida em alguma maneira de que foi discriminado, que houve preconceito, que a fala foi de ódio por causa de um jeito de pensar, da cor da pele, da religião que pratica. Isso trouxe e fez com que, ao longo desses anos, de 1988 para cá, a gente tivesse, sim, uma conscientização de que eu posso, sim, me expressar da maneira como sou e que não devo me esconder mais por causa disso. Eu não estou mais sujeito às ideias de um grupo elitizado ou não, mas que quer definir o que é o certo, o que é errado, como que eu tenho que pensar. Não, eu posso ter direito à expressão das minhas ideias, à cor da minha pele, à minha sexualidade, à minha religiosidade, e eu vou conviver nessa sociedade, que é o meu país, da qual eu pertenço, como cidadão e devo ser respeitado por isso. Ocorre que a conscientização desses direitos, como relata o artigo, acabou fazendo com que esses grupos que antes eram muito mais recatados, escondidos, começassem a aparecer mais na mídia, nas ruas, pregando a sua fé, pregando a sua religiosidade, defendendo as suas origens, as suas raízes, se comportando na sua sexualidade. E
esse movimento pode ter causado uma revolta muito grande por quem não concorda com esses comportamentos. Ou seja, a pessoa, então, antes, ela tinha uma proteção, vamos dizer assim, que era uma sociedade que dizia e que pregava o que era o certo, o que era o errado, mas agora eu começo a ter que aceitar os comportamentos e as ideias que são diferentes das minhas. E a gente parece que precisa se firmar nas nossas ideias para nos sentirmos mais fortes, mais confiantes e mais dono da razão. Ou seja, nos fechando cada vez mais para poder ter uma amplitude de conhecer o ser humano como ele realmente é, as suas angústias, as suas necessidades, as diferenças que nós temos entre nós. E isso vai se acumulando ao longo do tempo, vai criando uma revolta interior que passa a ser exteriorizada. Mas quando ela é exteriorizada primeiro pelo preconceito, lembrando da definição, as ideias negativas ou estereotipadas que eu tenho de determinado grupo de pessoas ou de pensamentos, gerando uma atitude de discriminação com requintes de violência. E é isso que nós estamos vendo atualmente. Essa violência aumentando cada vez mais, a agressividade aumentando cada vez mais, gerando inclusive com que algumas pessoas, sem conhecer a outra, deseja que seria melhor que ela morresse. E aí nós chegamos no grau máximo da violência, a destruição. Eu quero destruir as ideias que são diferentes da minha porque elas me agridem, elas me atacam. Agora, qual é a verdade nessa história? O que está acontecendo na nossa sociedade? Ou o que precisa acontecer? O que está acontecendo, acho que essa é uma das teorias que nós podemos pensar, mas o que isso nos leva a refletir hoje, como cidadãos e principalmente como espíritas, como cristãos que nós somos? Vamos entender um pouquinho, dentro da doutrina espírita, o que nos é ensinado. Que nós somos espíritos e que nós fomos criados simples e ignorantes. Nos desenvolvemos nos diversos reinos da natureza e chegamos ao estágio de homens nas primeiras encarnações muito primitivas. Veja, primeiras encarnações muito primitivas. Nessas encarnações, o nível de consciência é muito reduzido e o nível de necessidade é muito aumentado. Eu preciso, por uma lei que nos rege, lei de conservação, preservar a minha sobrevivência. E nessa angústia de preservar a minha sobrevivência está valendo tudo. Eu quero que tudo seja para mim. Eu quero que tudo que eu precise esteja à minha mão. Eu quero satisfazer os meus desejos, as minhas vontades. Eu preciso que isso seja feito. Esse comportamento irracional ainda, sem um conteúdo de consciência, fez com que crescesse em nós um sentimento, um comportamento de egoísmo, muito enraigado e muito também regado por orgulho, porque a minha espécie sobreviveria, a minha família sobreviveria melhor, o meu grupo teria mais alimento do que o outro, senão o outro vai morrer. Nesse momento primitivo, esse comportamento ficou muito forte na nossa lembrança espiritual, fazendo com que o nosso comportamento se tornasse extremamente egoísta e agressivo. Porém, nós nos desenvolvemos, nós criamos e nos juntamos em sociedade. Nós desenvolvemos meios de subsistência onde eu não preciso mais matar alguém para poder pegar o alimento dele. Nós conseguimos dividir isso. Mas aí as nossas necessidades passaram a ser outras.
a gente levou para o campo da futilidade, a gente levou para o campo do orgulho. Eu ainda fiquei com algum instinto desse comportamento egoísta e extremamente orgulhoso, uma necessidade de confirmar as minhas crenças, os meus valores, aonde só eu posso estar certo. E esse comportamento tem baseado fundamentalmente o nosso comportamento diante do outro que pensa diferente de mim. O que vai acabar corrigindo isso? Como todos nós somos espíritos e vivemos no mundo material temporariamente, mas também somos seres espirituais, o mundo espiritual é regido por leis que são divinas, que vão culminar no aprendizado sublime do amor e da caridade, da compaixão, da fraternidade. Ou seja, todos nós que estamos aqui, que estamos hoje aprendendo as lições de Jesus, conhecendo um pouquinho mais da nossa realidade espiritual, estamos tendendo a sermos mais amorosos, caridosos e principalmente mais justos. Ah, Eduardo, mas eu vejo o comportamento das pessoas, realmente eu não vejo muita esperança de que isso vai acontecer. Vai. As leis divinas, elas atuam em nossa vida como se fossem à margem de um rio. E a nossa vida é uma embarcação passando pelo leito do rio. Muitas vezes essa embarcação, ela querendo sair daquele leito, pegar um atalho, ela vai ao encontro da margem, de encontro à margem e bate. Mas a margem joga novamente essa embarcação para o leito do rio. Assim funcionam também as leis divinas, como se fossem as margens da nossa vida, com destino à felicidade nossa e de toda a humanidade. Nós estamos destinados a mundos melhores, nós estamos destinados a sermos melhores. Mas nesse comportamento, ora equivocado e ora mais acertado, nós vamos conseguindo reparar aquilo que ainda nos machuca. Porque toda vez que eu fugir da lei de igualdade, por exemplo, e quiser tratar um ser diferente de mim como sendo alguém pior do que eu, e eu maltratar essa pessoa, eu também com certeza encontrarei no meu caminho um outro grupo que vai acabar me tratando do mesmo jeito. Por uma simples questão de necessidade expiatória. Eu preciso aprender esse caminho. E eu vou acabar atraindo para mim pessoas que têm o mesmo comportamento que eu. Só que dessa vez ele pertence ao grupo B e não ao grupo A. E ele vai me tratar dessa maneira e vai despertar meus olhos para o que o outro sentiu quando eu tratei ele desse jeito. E é aí que a gente reclama, puxa, por que tanta coisa acontece comigo? Por que isso só acontece comigo? Qual foi o nosso comportamento que está gerando essa forma de reação, fazendo com que agora eu esteja experimentando sofrimento? E aí eu vou ver que a raiz da origem de eu estar experimentando sofrimento é o egoísmo e o orgulho. E vou começar a rever esse comportamento. Uma outra lei importante da Constituição Divina, talvez a maior de todas elas, a lei de justiça, amor e caridade. Deus rege os mundos, e eu estou falando aqui Deus não como uma pessoa, uma personificação, mas sim uma inteligência. Essa inteligência rege os seus mundos por meio, todo o universo, por meio dessas leis e principalmente da lei de justiça, amor e caridade. Toda a vez que eu faltar com a justiça, que eu faltar com a amorosidade e que eu deixar de ser caridoso nas minhas atitudes, nas minhas palavras, na minha forma de pensar, eu estarei com a minha embarcação batendo na margem do rio, tentando infringir essa lei divina. A consequência
é o sofrimento. Esse sofrimento pode vir por um isolamento. Esse sofrimento pode vir na forma de uma depressão, na forma de uma ansiedade brusca, fazendo com que eu reveja os meus valores, o quanto eu destratei pessoas que poderiam estar sentindo a mesma coisa que eu estou sentindo agora. E eu vou direto na fonte mudar o meu comportamento, mudar a minha forma de pensar. Percebem como a lei divina age em prol da nossa felicidade? Fazendo que por meio de nós mesmos vamos aprendendo. Não precisa ninguém nos castigar. Não precisa ninguém ser o provedor desse castigo, dessa punição. É uma coisa interna, é uma reflexão interna que eu passo a ter e passo a me comportar de maneira diferente. Assim, eu começo a viver com a minha consciência mais tranquila, em acordo com a lei divina, e passo a ter mais gratidão, mais felicidade, mais calma, mais equilíbrio em minha vida, que se espalha primeiramente para a minha família e posteriormente para toda a sociedade. Eu trago essa reflexão hoje porque a doutrina espírita nos esclarece que nós estamos sim nesse processo. Apesar de estarmos vendo atos tão gritantes de violência, de discriminação, de preconceito, de intolerância, faz parte do processo que isso aconteça para que nesse momento em que nós estamos, sintamos também a dor de sofrer com isso e de ver quanto pessoas queridas e amadas nossas também estão sofrendo. E fazendo com que a gente mude o comportamento. Não se impressionem se nos próximos 10, 20 anos o problema da intolerância ser algo mais superado. E talvez vendo alguém praticar um ato assim, a gente seja corrigido, às vezes até por uma criança que fala: vó, você não devia falar desse jeito. É uma pessoa como nós. Trazendo um amiguinho que é diferente para a nossa casa e mostrando, olha como eles podem conviver junto, e antes eu tinha tanto preconceito com essa pessoa. Trazendo a luz aos nossos dias. As crianças que não são crianças, já são os reencarnados, que já vieram de outra experiência e já adquiriram esse conhecimento, fazendo com que o comportamento deles também nos ensine muito em como a gente mudar o nosso e como a gente enxergar a sociedade melhor. 2 conceitos de ensinamentos de Jesus que eu gostaria de trazer agora aqui para a nossa reflexão. Um deles é com relação ao orgulho. Então, Jesus, diante dos seus discípulos, quando começam a reclamar muito das atitudes e condenar as atitudes de um certo grupo de pessoas, Jesus fala: por que você consegue enxergar um cisco no olho do outro, mas não consegue enxergar uma trave que está instalada aí no seu olho? Primeiramente, vai cuidar do problema que está no seu olhar, para depois apontar o problema e a diferença que está na vida do outro, no olho do outro nesse caso. É claro que tem pessoas com comportamentos muito equivocados e nós vamos nos deparar com eles. Mas antes da gente sair julgando, condenando e executando como nós estamos fazendo hoje em dia, que a gente possa ter um olhar para dentro de nós, onde é que esse comportamento também pode estar sendo praticado por mim. Primeiro, olhar dentro de nós. Imagina se todos nós, no momento que fôssemos julgar alguém pelo seu comportamento, falassem: mas espera aí, será que eu já fiz alguma coisa assim?
será que tem alguma coisa em mim que eu preciso corrigir? Essa é uma reflexão importante. E a segunda é quando Jesus está conversando à beira do altar no templo com Pedro, e então ele vê um fiel se aproximando do altar para deixar a sua oferenda. Mas ele sente de longe o rancor e a mágoa desse irmão que estava indo até o altar fazer as suas oferendas. Lembrando que, naquele tempo, fazer as oferendas no altar era fazer ofertas a Deus para que perdoasse os seus pecados. Então, quando eles se sentiam pecadores, os fiéis iam até o templo e levavam oferendas a Deus para que Deus o perdoasse de seus pecados. E Jesus, vendo este irmão se aproximar ali do altar e sentindo a mágoa, o ressentimento que ele tinha no coração, ele fala: meu irmão, vem aqui. Antes de você deixar a sua oferta para que Deus lhe perdoe dos seus pecados, vai lá e se reconcilia com esse irmão. Enquanto caminha com eles, ele sempre lembrava. Se reconcilia e depois, com o coração puro, você volta aqui e faz a sua oferta. O que Jesus estava esclarecendo com essa lição é que, diante de Deus, e nós vamos precisar estar muitas vezes diante de Deus, pedindo muitas vezes que nos perdoe dos erros que cometemos, na maioria das vezes com as pessoas que mais amamos, que Deus nos perdoe, nos traga paz na consciência pelo que fizemos. E Jesus só dá uma dica: quando for fazer isso, esteja com o coração puro. Não esteja com mágoa, não esteja com ressentimento, não esteja com ódio. Cultive dentro de si o perdão e a indulgência, para quando fizer a tua oferta a Deus, pedindo a remissão dos seus pecados, pedindo perdão por tudo o que fez, diante de tantas coisas que Deus te ofertou, ainda assim falhamos muito, esteja com o coração puro. Coração esse que fará com que possamos enxergar cada vez mais a melhor forma de sermos justos, de sermos caridosos, de sermos amorosos, fazendo com que realmente a gente possa extinguir de vez da nossa humanidade o orgulho e o egoísmo. Muita paz. Muito bem, então agora é chegado o momento em que todos aqui presentes podem participar da reunião com perguntas. Então, quem quiser fazer uma pergunta, basta levantar a mão que o nosso companheiro chegará com o microfone. Fiquem à vontade para perguntar. As perguntas deverão ser feitas baseadas no tema da palestra de hoje. Alguém gostaria de participar? Temos um ali no fundo, Marcos. Uma pergunta. Boa noite. Boa noite. Parabéns pelas suas explicações, pela essa palestra, foi bem elucidativa. Minha questão é, passamos agora, né, nos últimos 3 anos, por um momento, né, atual mais grave que teve, que foi da pandemia. Né? Eu achava que seria até um freio de arrumação no planeta, porque atingiu a todos. E o engraçado é que parece que aflorou mais aí a individualidade do ser humano, o egoísmo, inclusive, né, tudo isso que você acabou de falar agora parece que
aflorou e aumentou, né? Teria alguma explicação para isso? Será que a gente vai ter uma reviravolta em tudo isso? O que a gente está vendo aí? Guerras, né? Começaram, a Rússia começou, Israel, agora temos aí o Irã também, e as atitudes, né, dos seres humanos, né, a intolerância aí, a gente vê as pessoas sendo agredidas por causa de palavras, de disposições que elas gostariam de se expressar. Obrigado. Muito obrigado pela sua pergunta. Hoje a gente tem um pouco dessa percepção que, passado o período da pandemia, a gente retornou, talvez, a alguma atitude um pouco mais egoísta. Eu já cheguei a pensar sobre esse assunto. A gente não tem nenhuma informação específica, mas se a gente olhar o quadro da história, primeiramente a gente se vale da lei do progresso, que é uma das leis divinas. A lei do progresso, ela diz que, na medida em que as coisas vão acontecendo, é que vão surgindo a necessidade da gente criar a inteligência para poder sair dessas situações e preservar a nossa espécie, a nossa sobrevivência. Ou seja, ninguém fica inerte. Ninguém fica inerte. Todo mundo está sujeito a esse progresso que ele é inerente à própria natureza. As coisas, nós vamos ter períodos de abundância, períodos de escassez, períodos de doença, períodos de maior paz, períodos de maior guerras, pela própria condição do mundo e pela necessidade desse processo evolutivo. Nós podemos dizer agora, passado o auge da pandemia, tudo aquilo que aconteceu, que o comportamento pode estar voltando aqui para uma atitude mais egoísta, mais individualista, mas a gente viu o que aconteceu na pandemia. A gente viveu isso. A gente viu pessoas o que tinham doando, compartilhando, pregando pela internet, pastores, padres, sem poder ter cultos como esse, espíritas, palestrantes, fazendo. O YouTube hoje não tá repleto de palestras espíritas, e muito disso pelo avanço do que aconteceu na pandemia. Nós tivemos uma disseminação da atitude de caridade, do conhecimento da espiritualidade. Nós nos questionamos a que nós estamos aqui. Agora, claro, passado esse maior tensão, as vacinas começando a atuar, nos protegendo normalmente, de forma mais intensa, a gente começa um pouco a baixar a nossa guarda e deixar prevalecer um comportamento que já era antes, muito antigo. E aí a gente começa a ver como que foi feito o progresso da humanidade. O progresso da humanidade não foi uma linha reta. A gente sabe que de 200 anos para cá nós melhoramos muita coisa, principalmente nas questões de intolerância e discriminação, principalmente racial e de gênero. Mas esse crescimento passou por um momento de escravidão, de abusos, de maldades, e depois foram despertando, opa, peraí, isso aqui não dá, isso aqui precisa por uma lei, isso aqui precisa por outra. Da mesma maneira, esse progresso que é inevitável vai fazer com que o nosso comportamento daqui a algum tempo precise novamente de uma atuação como tivemos na pandemia. Não que vá haver outra pandemia, mas o processo de progresso, ele não é essa reta, ele é vários altos e baixos numa ascendente. Então, ter problemas pontuais vai ser normal no processo evolutivo. Acontece que não tem como apagar da nossa memória o que nós vivemos lá.
Não vai ter como apagar. E toda vez que a gente tiver um sinal de perigo de que aquilo possa voltar naquela forma, ou de qualquer outra forma de cerceamento da nossa liberdade e tudo mais, a gente já sabe como se comportar. E a gente vai mudar o nosso comportamento de novo. Então eu vou imputar aqui nas minhas palavras apenas, na minha percepção só, tá? Não em nome da doutrina espírita, nada, mas apenas na minha percepção, de que o que acontece hoje é que todo mundo baixou um pouco a guarda, baixou um pouco a atenção com esse comportamento caridoso que deveria permanecer, e deve permanecer, e vai permanecer. Assim que nós, em nossa vida, tivermos algum problema de desestabilidade, a gente vai ali, há alguns anos atrás, e vai resgatar o que precisou ser feito durante todo aquele processo. E assim é que nós vamos subindo. Entre altos e baixos, errando e acertando, a gente vai conseguir progredir e chegar aonde Deus almeja para todos nós, que é a nossa felicidade. Bem? Muito bem, então agradecemos ao Eduardo pela exposição de hoje. Obrigado. E agora nós vamos seguindo para as nossas vibrações. É um momento de mais uma vez nos recolhermos interiormente, de buscarmos a elevação do nosso pensamento. E para isso, vamos mais uma vez fechando os nossos olhos e mentalizando Jesus. E neste clima de paz que já vai envolvendo a cada um de nós aqui conectado nesta reunião pública, nós vamos nos ligando aos amigos espirituais, mentores desta casa. E com o coração transbordando de alegria, nós vamos vibrar. Vamos vibrar primeiramente por todos os hospitais. Deus, onde houver um leito de dor, leva as nossas vibrações como um bálsamo de paz e de tranquilidade. Vibremos também pela paz no nosso planeta Terra, que as nossas vibrações agora possam ser levadas a todos os locais onde haja guerra, onde haja o desentendimento, que as nossas vibrações cheguem como um grande neutralizante, para que assim a paz possa ser restabelecida. Vibremos. E vamos agora vibrar por uma pessoa, um amigo, um familiar, um companheiro de trabalho, uma pessoa que nós sabemos estar precisando muito de uma ajuda. Vamos mentalizar agora essas pessoas e, confiantes que a ajuda chegará até eles, vamos pedindo à espiritualidade amiga aqui presente que leve as nossas melhores vibrações a estas pessoas. Vibremos intensamente. Deus de bondade, Pai de infinito amor, mais uma vez te agradecemos por mais uma oportunidade tão boa que tivemos nesta noite, pela oportunidade de aprendermos um pouco mais dos ensinamentos que a doutrina espírita nos coloca. Permita, ó Deus, que possamos, no nosso dia a dia, relembrar todos esses ensinamentos que nos foram passados, para que assim possamos auxiliar as pessoas que estiverem em dificuldade, possamos
ser pessoas mais conscientes dos nossos deveres, das nossas obrigações. Deus, permita que sejamos mais caridosos e que possamos colocar o nosso coração sempre na sintonia do amor. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus e peçamos licença ao plano espiritual para dar por encerrada a nossa reunião pública de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E agora, depois da nossa prece, nós vamos para o passe. Nós vamos chamar então o nosso dirigente de passes, o Fábio, e pedindo também aos médiuns passistas que possam se posicionar enquanto nós vamos fazendo a leitura das instruções do passe. O nosso centro espírita utiliza o passe coletivo espiritual magnético para abranger os benefícios a todos que estão acompanhando esta reunião. É o momento em que, com o auxílio da espiritualidade maior, é direcionado a emissão de fluidos para nos envolver num mesmo clima fluídico e nos amparar individualmente. O socorro fluídico a todos é iniciado assim que adentramos a essa casa espírita, passando pelos ensinamentos propostos nas palestras e finalizando com a proposta e o exercício da mudança postural dos nossos pensamentos e entendimentos. Então, muito boa noite a todos. Esse é o momento do nosso passe à distância, aliás, do nosso passe coletivo, perdão. Momento em que sempre pedimos a todos aqui presentes no salão, a todos os ouvintes da Rede Boa Nova de Rádio e a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que juntos elevemos o nosso pensamento ao Pai de amor e bondade e pedindo ao nosso Mestre Jesus que venha nos visitar, venha nos trazer o lenitivo. Querido Mestre Jesus, que nos traga saúde, equilíbrio, o fortalecimento da fé e da coragem, muita paz, luz e muito amor. E confiantes e serenos, vamos a Jesus. Graças a Deus. Agora sim, o nosso passe coletivo, o nosso passe à distância. Momento em que pensamos e pedimos por todos aqueles nossos queridos que não puderam estar aqui presentes conosco, mas que desejamos que recebam, assim como nós, todas as bênçãos que aqui recebemos. Pedimos, Jesus, que visite esses nossos queridos e que possa levar até eles a saúde, o equilíbrio, o fortalecimento da fé e da coragem, paz, luz e muito amor. Aqueles que tiverem mais de um assistido, que pensem alternadamente e confiantes e serenos, vamos a Jesus. Graças a Deus. E agradecidos que estamos de todas as bênçãos que aqui recebemos, de uma palavra amiga, de uma palestra edificante.
mantenhamos então os nossos pensamentos elevados a esses nossos queridos protetores e amigos, e também positivos, confiantes de que tudo será melhor a cada dia. Mantenhamos-nos assim então o máximo de tempo possível e pedindo a inspiração dos nossos queridos para estarmos aqui presentes mais uma vez em momento oportuno para a continuidade dos nossos tratamentos. Uma boa noite a todos. Muito bem. Então, depois do passe, nós vamos então passar o tema da nossa palestra da próxima semana, que será o poder e a ação do pensamento, baseado no livro A Gênese, de Allan Kardec, capítulo 14, itens 12 a 21. Então ficam todos convidados a estudarem o tema, para que assim possamos fazer uma melhor interação na reunião pública da próxima semana. E agora nós vamos passar alguns recados aqui da nossa casa. Neste final de semana, dentro das comemorações do mês do Livro dos Espíritos, temos o encontro com a cultura espírita, trazendo a psicóloga Deusa Samu com o tema Regeneração, Construção Diária. Teremos uma primeira apresentação no sábado, dia 20/4, às 17 horas, aqui na nossa unidade doutrinária de Santana. E no domingo, dia 21, será às 17h30, lá na nossa unidade doutrinária da Vila Galvão. A abertura musical fica por conta do coral Lírios. Então, estão todos convidados. Nós temos o programa de apoio às gestantes. Estamos com vagas abertas para o programa de apoio às gestantes, realizado na nossa unidade aqui de Santana e também lá na Vila Galvão. Temos encontros semanais, oferecendo aulas de puericultura, cestas básicas semanais e enxoval para as mulheres em situação de vulnerabilidade social. As inscrições são feitas todas as segundas-feiras, às 13h30, no nosso plantão de orientação das unidades de Santana e também na Vila Galvão. Vamos falar agora do curso introdutório e da evangelização infantil. Nós estamos com vagas abertas para o curso introdutório da doutrina espírita aqui na unidade de Santana. Então, quem quiser maiores informações pode acessar o nosso site www.nossolar.org.br ou então comparecer aqui no nosso plantão de orientação. E para quem tem crianças de 4 anos, de 4 a 17 anos, crianças e jovens, nós temos vagas abertas para as atividades da evangelização infantil e da mocidade espírita. Quem tiver interesse, basta comparecer com as crianças ou com os jovens ao nosso plantão de orientação, que vão receber todas as informações e já podem, inclusive, fazer a inscrição. Os endereços das unidades doutrinárias nós vamos passar aqui para quem está nos acompanhando pela rádio ou pelas redes sociais. Aqui em Santana, nós estamos na Rua Duarte de Azevedo, número 691, próximo ao metrô Santana. E a nossa unidade doutrinária da Vila Galvão fica na Rua Vicente Melro, 878, próxima à entrada da rodovia Fernão Dias para Guarulhos. Então, ficam todos convidados. Agradecemos a presença de todos que nos acompanharam aqui no salão, a todos que nos acompanham pela Rede Boa Nova de Rádio e pelas redes sociais. Agradecemos de coração a presença e a participação de todos e desejamos uma boa semana, que o Mestre Jesus os acompanhe até os seus lares. Tenham todos uma boa semana e aguardem, por gentileza, a orientação de saída, que os nossos colaboradores já irão orientá-los. Uma boa noite a todos.